Bem, galera, vamos estar falando aqui sobre o balanço financeiro que o Vasco divulgou aí, né? Inclusive, é o balanço financeiro apenas do Vasco Futebol, que é o Vasco SAF, ok? Do associativo não entra aí, porque deve ter acontecido alguma coisa lá que estão falando do Jorge Salgado, que deu algum atrapalho lá. Enfim, o associativo, né? Sabe como que é. Deixa eles quietinhos lá, enquanto a gente pode estar falando aqui sobre esse balanço do Vasco, os pontos mais importantes e também o que a gente pode estar pensando para esse ano e para o próximo ano também, que com certeza vai estar melhorando a receita, querendo ou não. A gente pode estar vendo que a receita do Vasco é muito diferente das outras, em questões de todo o seu ganho, sabe? A gente teve aí uma receita de 364 milhões. Isso foi muito abaixo do Atlético, sei lá, Paranaense, abaixo do Fluminense, abaixo do Internacional, eu acho. Abaixo do Flamengo, abaixo, eu acho que de qualquer time aí que tá brigando pela parte de cima, né? Mas isso também tem muito a ver porque o Vasco não colocou a vendas dos direitos do LFU, tá bom? Que isso aí equivale, eu acho que a 120 milhões, se eu não estou enganado, ou algo a mais que isso. Não lembro agora exatamente qual foi o preço que o Vasco ganhou. Ele não colocou nessa questão. Então aí acho que o Vasco poderia ter 500 milhões de receita. Achei isso muito certo, né? Porque entrou como uma receita diferenciada. Acho que não é a receita que vai estar entrando ali toda hora, né? Então por isso que tem essa diferença drástica. É muito importante a gente estar ligado nisso. E com certeza o pessoal estava muito empolgado para estar vendo, porque eu acho que é o primeiro ano do Vasco SAF direto, sabe? É o primeiro ano literalmente. Então era uma questão muito importante permanecer na Série A por conta disso. E claro, seria muito importante também ter conseguido brigar para alguma coisa internacional, porque querendo ou não, galera, a fase de grupos, pelo menos assim da Sul-Americana, não é um grande problema, sabe? Então seria importante ter esses jogos dentro de casa para estar gerando receita e isso ganharia mais patrocinador com certeza. E claro, a premiação que também é muito boa depois da fase de grupo. Na fase de entrada é literalmente muitas despesas, né? Mas esse potencial internacional seria muito importante para a receita desse ano, obviamente, né? Pro ano passado não difere em nada. Mas vamos lá, o Vasco pagou 120 milhões em dívidas. Pô, com certeza isso aí era o que o pessoal esperava. Só que de verdade eu esperava que fosse pagar bem mais dívidas, sabe? O 120 não era o número exato que eu esperava. É, porque pelo que a gente viu lá, o Bahia pagou muitas dívidas trabalhistas, diminuiu drasticamente a questão. Então eu esperava, caraca, mano, será que o Vasco vai pagar isso tudo também? Então eu achei isso aí meio pegado, sabe? E na verdade, no valor líquido foi de 60 milhões, né? Então, cara, tem muita questão aí contábil que eu não entendo absolutamente nada. Mas no geral, galera, o Vasco não tá nada perto de ser autossustentável, ainda mais não ter ido para um lugar internacional, para ter jogos internacionais e principalmente, galera, essa receita também pode se dizer abaixo, porque o Vasco ano passado, o patrocinador Master pagava 20 milhões e ainda tem a capa, né, que paga, sei lá, 1 milhão. Eu acho que paga 1 milhão. E ainda tem os royalties. Então, cara, são receitas que são muito abaixo do mercado, abaixo da Série A, inclusive, abaixo do que o Vasco pode estar conseguindo. Então, esse ano vai ser muito importante também. Eu não estava assim muito ansioso para do ano passado, porque, pô, pelo amor de Deus, o Vasco não tinha um patrocinador interessante, né, nessa questão. Mas ainda é importante o Vasco continuar na Série A para permanecer com patrocinadores e melhorar. Esse ano a gente já vai ter aí a entrada do patrocinador Master e, obviamente, outros patrocinadores que o Vasco com certeza deve ter melhorado o contrato, bonificação também, por estar indo, sei lá, para o Sul-Americano ou para Libertadores sonhando muito alto. A gente também tem a questão da Copa do Brasil esse ano, que o Vasco já passou uma fase a mais do ano passado, então, pô, vai melhorar 1 milhão, apesar que isso não é praticamente nada, não vai mudar muita coisa, né? Mas é mais um jogo, então é mais receita. E isso também é muito importante, né, cara? Você permanecer na Copa do Brasil é importante para você estar gerando mais jogos dentro de casa. E aí você ganha, arrecada mais. E inclusive também o Vasco internacionalmente teria mais jogos. E claro, podendo arrecadar mais ainda. E, cara, infelizmente o Vasco tem um estádio de São Januário pequeno para sua torcida, pequeno para a receita. Acho que o Vasco não chega nem a 1 milhão. Se for um jogo no Maracanã, pô, chega perto dos 3 milhões. E são basicamente 3 jogos em um jogo no Maracanã. Pô, isso é muito importante também. Então é importante que o Vasco tenha mais jogos no Maracanã, que consiga levar esses jogos para lá. Com certeza, jogos importantes. Então, cara, é tudo baseado na sua torcida.
Mais jogos você tem mais receitas, mais jogos você tem mais patrocínio, mais jogos também pode te dar mais premiações. E não foi o Vasco do ano passado, sabe? Então, cara, isso entra muito nessa questão também. Só que é muito preocupante a gente ver o Vasco não mudando assim muito na questões das dívidas, né? E as receitas ainda estão abaixo. Não é nada sustentável, não chega perto de ser. E a gente só tem mais dois aportes. Esse aporte de 200 milhões, ele precisa ser muito bem tratado. E inclusive o gasto do Vasco em contratações foi muito alto, sendo que o Vasco ainda não tem elenco. Ainda mais nessa primeira janela. Irmão, a gente já fritou aí muitos milhões, a gente não tem um elenco para permanecer. Então o Vasco basicamente tem que estar contratando mais. E não dá para ficar contratando por multa rescisória. Porque isso também pô, entra na questão de receita, sabe? O Vasco não vai poder ficar fazendo isso. Então, supostamente, o Vasco pode estar indo atrás de jogadores em fim de contrato, em empréstimos. E, cara, com certeza não são daqueles melhores jogadores, sabe? Então, o Vasco vai precisar ser muito mais atento nessa questão da janela do meio do ano. E isso é preocupante, cara. É preocupante que a gente não tem noção quem vai ser o técnico do Vasco, se o diretor vai ser muito bom, como que vai ser as contratações, quem vai ser o novo técnico. Então esse ano está sendo muito mais alarmante também. Já tá com essa preocupação mesmo do ano passado. E cara, é muito importante que o Vasco consiga entrar na Sul-Americana. É muito importante, porque só assim, cara, o Vasco vai estar conseguindo pegar mais patrocinador e gerar mais receita. O Vasco precisa estar participando disso tudo. E ainda mais a gente pode estar vendo que grande parte da receita foi por vendas dos jogadores. E acredito eu que esse ano, venda de jogador não vai ser nada fácil. Porque basicamente, se a gente for parar para pensar, a não ser, claro, o Vasco tem alguma revenda nessa questão, que também gera receita, né? A gente pode ter aí a revenda do PEC, não sei se isso acontece, mano, menos de um ano lá fora. Tem o Marlon Gomes, tem um DG lá na Premier League também, que pode ter aí sistema de solidariedade, mas só deve dar 10, 20 milhões, algo em torno disso. Então é preocupante, sabe? Porque a gente tem Eric Marcos, a gente tem o GB que nem jogou, a gente tem o Ryan, dificilmente vai ser vendido esse ano, acredito eu. A venda pode vir do Piton, tá? O Piton, acho que é uma boa venda. Acho que a principal venda que a gente pode ter é o Piton esse ano. E o Vasco tem as receitas baseadas em vendas ainda. E lembra muito o associativo, né? Então isso é uma gigante preocupação. Eric Marcos, se vendido, não vai ser por um bom preço. Ryan é a maior joia que a gente tem. O Esforça, acredito que não vai ser vendido esse ano também. Então, basicamente, esse ano o Vasco vai ter receita aí do Piton. Com certeza o Piton vai estar saindo esse ano, tá, galera? Sem sombras de dúvidas aí, acho muito difícil dele não estar saindo, pra dizer a verdade. E aí que o Vasco vai ter que ir atrás de mais um lateral, sabe? Então, cara, o Vasco tá muito complicado. O Vasco não vai estar conseguindo sobreviver sem os aportes ainda. Então, cara, a gente tem que estar rezando pro Vasco estar passando na Copa do Brasil, que vai jogar contra o Fortaleza. E não tem nada fácil, inclusive. E o Vasco já pode estar sendo eliminado. O Vasco já está preocupado com a zona de rebaixamento e mais uma vez podendo ficar de fora de uma competição internacional. Só que o lado positivo é que o Vasco teve uma receita aí maior que tudo, né, dos últimos anos. Então, acho que isso aí é o que dá mais uma aliviada. Mas do mesmo jeito tá horrível, tá? O Vasco precisa estar melhorando. Já poderia estar muito melhor se tivesse estar conseguindo alguma coisa interessante para esse ano de internacional. Só que infelizmente não conseguiu. Mas a receita vai estar melhorando por conta do patrocinador Master. E pô, ainda vai estar abaixo por questões da capa, sabe? Eu não sei como que vai estar fazendo, porque o Vasco deve estar trocando de fornecedora e deve estar entrando aí alguma nova. Eu não sei se vai estar entrando no financeiro desse ano ainda ou se vai estar entrando só do próximo ano. Então é uma coisa interessante pra gente ficar atento. Mas de patrocinador master, a gente pode estar girando ali em torno de 40 milhões. A gente pode pensar que a fornecedora também em torno de 40 milhões. Então o Vasco tem 80 milhões anuais aí, né? De acordo com o contrato, por 2 anos, vamos dizer assim. E cara, 80 milhões ainda não é muita coisa. Ainda tem royalties de camisa. E o Vasco ainda pode estar ficando sem São Januário. E ficar sem São Januário vai pra onde? Vai pro estádio da Portuguesa, se eu não estou enganado, para 15 mil pessoas. A receita vai diminuir da mesma forma. A única certeza é ir pro estádio assim do Newton Santos. Só que, né, gramado sintético, o Vasco não está acostumado com isso. E não é o Cadeirão que costuma ser, né? A gente sabe que não é muito bom o som por lá. Mas com certeza poderia dar um dinheiro a mais. Só que eu não sei quanto que é o custo. Será que o Vasco ganharia a mesma coisa que ganha em São Januário? Tem essa questão. Maracanã.
eu acho que o Vasco não vai estar conseguindo a licitação. Então, ao menos um lugar que seria muito bom pro Vasco, inclusive. Imagina o Vasco ganhando 2,5 milhões todo jogo. Cara, sensacional. E, claro, o aporte da 77 não entra como receita. Então, ainda tem esse lado positivo, né? Da gente saber realmente como que tá a receita do Vasco. Então, é preocupante ainda essa questão de receita para o clube dele ser sustentável. Ainda não tá nessa margem e não tem previsão ainda. Só que o Vasco ainda vai melhorar seus patrocinadores, tem essa questão. Tem que melhorar o São Januário antes mesmo dos aportes estar acabando. Cara, o Vasco tem que botar São Januário para uma reforma enquanto o Vasco tem os aportes. Que é o aporte desse ano e o do outro ano. Porque assim ele vai estar conseguindo gerar mais receitas. Então o Vasco tem esse ano e o outro ano para fazer essa reforma de São Januário que eu acho que vai durar em torno de 3 anos. Então seria um ano aí muito complexo pro Vasco. E a gente não sabe, né, como que vai estar funcionando o Vasco depois de acabar os aportes. Será que a 77 vai continuar colocando dinheiro? Não sei. Bom, para um primeiro ano SAF, foi um ano para organizar, pensando nessa opção. Organizou, deu organizada. Agora, esse ano de 2024 é gerar receita própria, tá ligado? É premiações. Premiação vai ser muito importante também para essa questão de abater dívidas, galera. Se o Vasco consegue ali bater 60 milhões da dívida, sei lá como que funciona essas paradas de juros, eu acho que pode ser muito bom pro Vasco. Então, cara, o Vasco conseguir um 10º lugar, conseguir um sul-americano, passar pelo Fortaleza, eu acho que já vai ser muito importante, porque tem esses 2 jogos e poderia fazer mais 2 jogos. Querendo ou não, melhora a receita, melhora a visibilidade. E o Vasco pode tentar pegar o Maracanã, que vai melhorar a receita ainda. O Vasco tem que pegar mais jogos no Maracanã, mais do ano passado, porque isso vai ser importante para a receita também. E, cara, venda de ativo, fazer contratações inteligentes, que acho que é o que o Vasco mais está precisando. Torrou dinheiro, torrou muito dinheiro, torrou muito dinheiro. Pô, irmão, contratação do Esforza, teve contratação do João Vitor, teve a contratação do Adson. E, cara, o Vasco, acho que o Esforza nem foi tão caro, mas, pô, João Vitor e o Adson ali, irmão, acho que foi 80 milhões os dois, né? Caraca, mano, 80 milhões. A gente poderia ter trago 4 jogadores de 20 milhões, sabe? Então isso já faria a diferença no elenco. E, pô, tá complexo e a gente só tem que estar esperando que as melhorias aconteçam. E, claro, o patrocinador, galera. Mano, eu tô batendo muito nessa tecla porque vai ser a principal chave. O Vasco conseguiu o patrocinador, conseguiu bônus. Pegando o bônus, galera, o Vasco pode conseguir 50 milhões em receita. Isso vai ser muito importante pro Vasco. E, inclusive, depois com a fornecedora, se pega mais 40, 50 milhões, fica mais importante. Já são 100 milhões. Então, pô, 100 milhões, querendo ou não, já vai estar ajudando em alguma coisa. E com certeza a receita e as financeiras vai ser muito melhor pro ano que vem, acredito eu. Eu acho que a gente vai ter uma noção melhor nessa questão do Vasco quando tiver os patrocínios padrão Série A, entendeu? E com a Sul-Americana e com uma Libertadores ali. Eu acho que são os pontos chaves pra gente saber como que o Vasco, entende? E o maior problema é saber como que vai ser essa questão do fim dos aportes, como que o Vasco vai se sustentar sem eles. E com certeza o Vasco precisa de pessoas que entendem futebol para ter o futebol como seu forte. O futebol precisa gerar receita. Querendo ou não, Ramon Dias era o único que entendia sobre o futebol, sobre elenco dentro do Vasco. O Lúcio não entende disso. Esperamos que o novo dirigente aí, esportivo, com certeza saiba sobre futebol. E é um cara que, pelo visto, ali contrata por preço baixo, sabe? E mantém um elenco ali. No Cruzeiro não foi tão interessante, mas gastou menos que o Vasco e permaneceu ali na frente, inclusive. Então, né? Positivo, digamos assim. Então, esses são os principais pontos, querendo ou não, galera. O Vasco conseguir permanecer na Série A, pegar a Sul-Americana, novo patrocinador Master, patrocinadores nível Série A, querendo ou não, com a receita. Novo fornecedor ainda tem para estar entrando. E galera, lembrando, a gente ainda tem essas coisas para estar entrando no Vasco, sabe? Então é uma coisa que vai estar melhorando, vai estar melhorando, vai estar melhorando pelo menos esse ponto. O Vasco só não pode cair e não tem que ficar fora da Sul-Americana, porque a Sul-Americana é quase a tabela toda. Então, pelo amor de Deus. E a gente não pode estar esquecendo de falar aqui que tem que melhorar o CT ou comprar um CT, né? E se eu não me engano, no contrato tem algo assim, em meados do mês 6, eles precisam estar dizendo o que vão estar fazendo, né? Cara, de verdade, já tô de saco cheio dessa parada do CT. Pô, o Vasco vai comprar um CT, aí já vai gastar metade do dinheiro. Irmão, vocês forem esperar alguma coisa do governo para vocês poderem investir,
compra logo o CT, beleza? Compra logo esse CT. Ah, vai gastar 10 milhões e só tem 20 milhões. Gasta. Só gasta logo no CT. Só pra torcida ficar mais calma também, irmão. Só pra torcida ficar mais calma. Relaxa que não gera receita. Só pega um estádio legal, beleza? Reconstrói aí o São Januário. E pronto, vocês vão gerar receita.